Senhor Jesus para a sua vida, querido irmão. Estamos novamente aqui diretamente dos estúdios da ADC TV para levar para você a pré-aula da classe de jovens e estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2024 uma temática muito importante que tem como tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E estaremos estudando ao longo desse trimestre o livro do profeta Daniel, que iremos utilizar para o embasamento das nossas lições. E estamos já na lição de número 9, estaremos estudando a lição de número 9 no dia de hoje e certamente extrairemos conteúdos suficientes para as nossas aulas em classe. E certamente o Senhor nos dará o conhecimento devido e necessário para nós levarmos até a sala de aula. O tema da nossa lição de hoje, a lição de número 9, é entre a lei de Deus e a lei dos homens. O texto do dia diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se impunha de joelhos e orava. A síntese do texto diz: antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. É isso que o servo de Deus precisa memorizar, que antes de qualquer coisa, prezados irmãos, nós precisamos observar a lei de Deus. E se a lei dos homens não tem interferido, não tem ferido, não tem trazido embaraços para as nossas vidas, se não tem, com certeza iremos adquirir. Mas se for ferir aquilo que nós acreditamos acerca da palavra de Deus, e se vai ferir os princípios divinos, não deverá ter aceitação por mim e por você. Os objetivos principais da nossa lição de hoje, a lição de número 9, primeiro é conhecer as características do novo governo que Daniel estava submetido. 2, compreender como se deu a conspiração contra Daniel. E 3, aprender sobre a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. São esses os objetivos principais, queridos irmãos, que nós iremos abordar no decorrer da lição de hoje, dessa pré-aula para a classe de jovens, o que nós deveremos fazer para nos portarmos diante dos irmãos em sala e também na nossa vida, no nosso cotidiano, como servos de Deus. A introdução da nossa lição diz: o capítulo 6 do livro de Daniel nos introduz a uma nova era política e governamental. Com a queda do poderoso Império Babilônico, a cidade de Babilônia agora passa a ser controlada pelos Medo-Persas, também conhecidos como Império Aquemenida. Essa mudança de regime trouxe consigo maior liberdade e tolerância religiosa. No entanto, mesmo sob um novo regime, o profeta Daniel se depara com a maior provação de sua vida. Ele é confrontado com a pressão de abandonar sua devoção inabalável ao Deus Altíssimo. Nesta lição, estudaremos este relevante episódio que nos trará valiosos ensinamentos sobre a fidelidade a Deus diante do governo dos homens e de suas leis, revigorando a importância da oração na vida do crente. Nós precisamos ter bem patentes nos nossos corações as nossas convicções de fé e a nossa prática cotidiana de oração ao Senhor, para buscarmos em Deus a orientação devida, o trilhar devido no nosso caminho e a nossa postura nas nossas tomadas de decisões. Nós vivemos em dias hoje no nosso país que são livres, mas nós iremos entender no decorrer da nossa pré-aula que existem algumas coisas que mesmo assim nós temos a liberdade no nosso país de falar, irão acontecer situações que nós seremos impedidos de falar.
de nos pronunciar acerca de alguns assuntos em que a Bíblia diz para nós que é um erro e que é um pecado. O primeiro ponto da revista diz: vivendo sobre um novo governo. O subtópico 1 diz: a identidade do novo rei. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino, segundo Daniel 5, versículo 31. O capítulo 6 começa com a descrição de um rei, chamado de Dario, o Medo. Segundo o historiador Flávio Joséfo, acreditava que Dario era filho de Astiages. Alguns tentam identificar Dario como Gobrias, o general do exército de Ciro, que venceu a Babilônia. Dario, além de ser um nome próprio, era também um título. Nos parece que esse nome deriva das palavras persas Senhor e Rei. Em Daniel 6, 28, assim diz: Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel prosperou em todos os momentos de sua vida, prezados irmãos, porque ele teve a ciência e colocou no seu coração, assentou no seu coração, viver uma vida na contramão daquele reino. E é assim que nós precisaremos estar, vivendo na contramão deste mundo tenebroso e que tenta nos afastar do convívio real com o Senhor. Nós precisamos colocar no nosso coração essa certeza, que em meio às adversidades e os problemas que sobrevêm à nossa vida, em relação à nossa convicção de fé, nós precisamos nos manter firmes com o Senhor, porque é mais importante vivermos de acordo com a sua lei do que com aquilo que o mundo nos oferece. O subtópico 2 diz: o novo governo. Esse governo ficou conhecido por sua capacidade de manter a estabilidade política em seu império e por estabelecer uma série de reformas administrativas que ajudaram a estruturar o governo e a economia. O rei organizou o império em satrapias, ou seja, províncias administrativas com governos nomeados por ele, os quais detinham autoridade sobre assuntos civis e militares de sua região. Acima destes foram nomeados 3 presidentes, também chamados de príncipes. Estes eram supervisores do império para que as leis e diretrizes do rei fossem cumpridas. O reino agora tem uma sua organização. Tem sátrapas, tem 3 presidentes, tem 120 sátrapas e tem 3 presidentes. E dentre os 3 presidentes, nós vamos ver no texto de Daniel capítulo 6, que Daniel é um desses 3 presidentes. Mas a Bíblia também vai dizer que Daniel se destacou porque ele tinha um espírito excelente. E quando nós nos destacamos diante de alguma situação, vai ser normal por aquelas pessoas que não temem a Deus e que vivem uma vida distanciada por Deus, ou talvez até não, pela falta de vigilância de alguns cristãos, eles tentarão, com seus corações às vezes corrompidos pelo inimigo, tentar causar danos ao seu irmão. Isso, para nós, não é correto. Nós precisamos ver que quando alguém se sobressai, quando alguém tem a oportunidade de crescer, é porque o Senhor o tem abençoado de uma forma tremenda. Houve agora uma organização no reino. Divisões de tarefas agora eram feitas. Em cada província existia ali uma espécie de governador local, para que nenhum dano, o texto vai dizer, que nenhum dano viesse a ocorrer para o reino, ou seja, nenhum imposto deixasse de ser pago. Era por isso que existia sátrapas, 120 sátrapas nas províncias, para que isso acontecesse. E existia 3 presidentes para que viesse supervisionar o trabalho feito por aqueles 120 sátrapas. Ou seja, um governo organizado de forma administrativa, bem organizado,
mas que só a organização ela não será suficiente na vida do ser humano. O mais importante ainda, é claro que precisamos ter organização nas nossas coisas, é fundamental para que as coisas funcionem da forma correta. É necessário que haja organização, mas é necessário também que essa organização ela seja feita de acordo com a vontade de Deus. O subtópico 3 diz: uma política de tolerância religiosa. Ciro, o imperador, tinha uma política de maior tolerância com os povos conquistados. Promulgou um código de lei conhecido como Cilindro de Ciro, que promovia a justiça e a liberdade religiosa. E isto permitia que vários grupos étnicos praticassem suas crenças. Mesmo diante desse ambiente de maior liberdade e tolerância, Daniel foi perseguido por suas convicções. Atualmente vemos no Brasil uma liberdade de crença, mas se dissermos que algumas práticas são pecados, poderemos ser cancelados ou até mesmo presos por nossa opinião contrária. Em nosso país foi criada essa aberração jurídica. Nós vivemos em um país livre, mas ao mesmo tempo, posturas de opiniões, muitas vezes até na internet, principalmente, são ali inicialmente cancelados. E muitos daqueles que pronunciam os seus pensamentos, o seu ponto de vista, a sua opinião, é gerado hoje no nosso país, como dito aqui, uma aberração jurídica, a prisões por posicionamentos de palavra, mas a nossa própria Constituição, o nosso manual de lei humana aqui no nosso país, a nossa Carta Magna, a Constituição do Brasil de 1988, nos dá esse livre acesso de nós termos a possibilidade de opinar. E não há ainda descrito em nenhum código de lei no nosso país a proibição da nossa opinião. E isso é muito grave hoje no nosso país. E nós precisamos também ter muita cautela naquilo que iremos dizer hoje no meio público, nas redes sociais, de uma forma geral. Mas uma coisa importante é que eu preciso dizer para você, queridos irmãos, que nós deveremos primeiramente obedecer a Deus e a sua lei. Assim como Daniel não teve a preocupação de apenas agradar o rei, mas inicialmente agradar o Senhor com uma vida devotada de oração, uma vida de obediência a Deus e uma vida totalmente voltada num convívio espiritual e glorioso com o Senhor. O segundo ponto da revista diz a conspiração contra Daniel. O subtópico 1 da revista diz a distinção de Daniel. Daniel começou a se distinguir dentre os demais presidentes devido à sua fidelidade e zelo nas questões religiosas e pela sua qualificação profissional e dedicação às atividades postas a ele. É assim que nós deveremos nos portar. A tarefa foi dada para fazermos, seja no nosso trabalho ou em um outro segmento, nós iremos fazer da melhor maneira possível, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Porque nós entendemos que em Romanos capítulo 13, diz lá em todo o texto, que as autoridades, todas elas, foram constituídas por Deus. O que nós devemos ter é o cuidado em que as ordenanças dadas a nós para fazermos não irão ferir os princípios de Deus nas Escrituras Sagradas. A Bíblia nos orienta a fazer tudo conforme nossas forças e para a glória de Deus. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9 e versículo 10. Agora em 1 Coríntios 10, versículo 31, o texto diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo
para a glória de Deus. É assim que nós deveremos nos portar diante de todas as situações. Que teremos alguma missão para fazer, alguma tarefa para realizar, nós precisamos fazer tudo para a glória, para o louvor do nome do Senhor e fazer da melhor maneira possível, para que as pessoas não tenham do que nos acusar. E se quiserem nos acusar, irão fazer de forma mentirosa e também preconceituosa acerca da nossa fé. O subtópico 2 diz: inveja e conspiração. Algo que acontece com enorme frequência em diversos ambientes, sejam eles cristãos ou seculares. O crescimento e desenvoltura pode ofuscar a visão de alguém que não entende e nem tem maturidade espiritual para ver as habilidades dos outros sobressaírem as suas. Sempre existirão pessoas que não aceitarão o nosso crescimento e serão levadas a um sentimento maligno de invejas, difamações infundadas, calúnias motivadas pelo egoísmo e procurarão maquinar destruição de reputação. Foi isso que aconteceu com 120 sátrapas e com aqueles outros 2 presidentes, quando viram que Daniel se sobressaíam e eles procuravam a todo custo. Nós vamos ver isso a partir na altura do versículo 4 do capítulo 6 do livro de Daniel, estudado aqui, que vocês irão entender e vão ver em sala também, que eles começaram a procurar em Daniel algum defeito, algum erro, alguma coisa que pudesse causar ali um dano na vida de Daniel. Mas o texto de Daniel capítulo 6, nós vamos analisar que eles não encontraram nenhuma culpa e nenhum erro na vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel vivia a sua vida de acordo com os princípios e com a lei de Deus. Quando vivemos segundo a lei de Deus, prezados irmãos, nós certamente estaremos isentos de erros. É claro que nós, como seres humanos, em algumas situações poderemos errar, mas de uma forma geral, quando vivemos de acordo com os princípios e com a lei divina, a margem de erro será muito pequena, porque temos uma vida direcionada pela palavra de Deus. E foi isso que aconteceu na vida de Daniel. Por isso que ele tinha um espírito excelente. Havia sabedoria, havia inteligência em Daniel, porque a inteligência e a sabedoria que estava em Daniel vinha pelo conhecimento da lei do Senhor. Isso poderá acontecer com as nossas vidas no nosso cotidiano, não se engane. Isso poderá acontecer. Pessoas desavisadas, pessoas com seus corações invejosos, tentarão, maquinarão contra as nossas vidas para tentar alcançar nas nossas vidas e ver nas nossas vidas um erro. Mas enquanto estivermos como Daniel esteve, com a sua vida diante de Deus, isso não será possível para estas pessoas. O texto de Daniel 6,4 diz: mas não puderam achar acusação nem culpa alguma, porque era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Esse é o resultado de uma vida, prezados irmãos, que vive de forma fielmente a Deus. Em suas vidas não existirá brechas para que os nossos adversários encontrem uma margem para tentar nos acusar e nos ferir. O subtópico 3 diz: o plano contra Daniel. Daniel possuía uma conduta ilibada. Não tendo como o acusar, procuraram acusá-lo de suas convicções. E isso acontece bastante. As pessoas não têm do que nos acusar e vão tentar dizer para nós que somos fanáticos, que queremos ser mais santo do que os outros, que queremos e passaremos, eles dizem assim, passaremos a apresentar uma aparência que não é verdade. Mas, na verdade, o Senhor conhece o nosso coração. Eles querem fazer com que chegue na nossa mente alguma dúvida acerca da nossa convicção de fé
perante ao Senhor. É isso que o inimigo quer fazer, é colocar dúvida acerca da minha e na tua convicção de fé perante os apertos e as dificuldades diante das nossas vidas. Mas o inimigo não conseguirá, porque em nome de Jesus a nossa mente é guardada. Quando não há situações para nos acusar, nossos adversários procurarão nos conter com base em nosso serviço a Deus. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de Deus. Daniel 6, versículo 11. A punição seria o lançamento na cova dos leões, segundo Daniel 6 e versículo 12. Eles tentarão nos acusar com aquilo que fazemos para o Senhor. Só muda o tempo, só muda a roupagem, só muda o cenário, mas a estratégia do inimigo é sempre a mesma. Tentar nos intimidar, tentar colocar no nosso coração a dúvida e tirar das nossas vidas a nossa convicção de fé no Senhor. Eles procuraram de todas as formas contra a vida de Daniel, não encontraram. E agora nós vemos que, diante disso, eles querem agora lançar, e nós entendemos a história do livro de Daniel, capítulo 6, que Daniel vai ser lançado na cova dos leões. A estratégia do inimigo de nossas almas continua sendo a mesma: centralizar no Estado a figura da dignidade. Buscam de todas as formas restringir a manifestação das crenças e punir as convicções dos cristãos. É isso que aconteceu com Daniel. Os dois presidentes, os 120 sátrapas, criaram ali, armaram ali uma cilada contra a vida de Daniel, porque Daniel estava orando. E em cima daquilo que Daniel acreditava em orar ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, era de costume Daniel orar pelo menos 3 vezes ao dia. Historiadores dizem que Daniel orava às 9, às 15 e às 18 horas. Isso era regularmente feito por Daniel na sua vida diária com o Senhor em oração. E aí eles encontram ali uma brecha para eles criarem uma situação para causar um dano na vida de Daniel. As pessoas estão vendo a nossa vida, não se engane. Nós estamos sendo observados com o nosso proceder, com a nossa vida piedosa diante de Deus. As pessoas têm nos observado. E a gente precisa passar isso em sala de aula para os nossos queridos jovens. As pessoas estão nos observando. Elas veem a nossa prática de fé cotidianamente ou não. A nossa falta de prática de fé também poderá acontecer. Voltemos aqui. Tentando, através de leis, amordaçar a voz da igreja. Em Mateus 16, versículo 18, o texto diz, é um texto bastante conhecido, que o Senhor vai falar ali para os seus discípulos e diz para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que acontecerá. O inimigo jamais prevalecerá contra as nossas vidas, porque a nossa vida, queridos irmãos, está alicerçada sobre a principal pedra de esquina e angular, a pedra de sustentação das nossas vidas, que é o Senhor Jesus. A nossa vida é sustentada por Deus. A nossa vida está sobre os princípios e as orientações e a lei do nosso Deus. Então, contra isso, jamais seremos removidos, porque é o Senhor que nos dá a segurança devida para as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. O ponto seguinte diz: a lei dos homens e a lei de Deus.
O subtópico 1 diz, contrariando a lei dos homens. Daniel mesmo, diante do decreto real, não se acovardou em dar um testemunho de sua fé no Senhor, Deus de Israel. Ele vai dizer no versículo 22 do capítulo 6 de Daniel, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Assim como Daniel conservou a sua vida diante de Deus, ele também foi obediente à autoridade constituída naquele reino. É assim que deve ser a postura do cristão. Ele aqui, eu quero até abrir um parêntese aqui, dizer uma coisa para você importante, quero dizer uma coisa importante para você, abrindo esse parêntese. A nossa vida como cristão, prezados irmãos, ela deve ser vivida tanto no convívio cristão, como também no convívio secular. Aquilo que nós somos na casa de Deus, no convívio cristão com os irmãos, nós precisaremos também ser fora do convívio cristão. Fora da igreja ainda muito mais. Nós precisamos ser um espelho para as vidas que perecem. Nós precisamos ter uma postura de cristão, aonde se eles quiserem nos acusar, irão nos acusar porque oramos. Irão nos acusar porque carregamos a Bíblia na nossa mão. Irão nos acusar porque temos com regularidade, semanalmente, estar na casa de Deus. Quererão nos acusar porque estaremos nas praças, nas ruas, nas vilas, nos becos, pregando o evangelho de Jesus. Eles tentarão nos acusar por isso e não por erros cometidos. É assim que nós deveremos estar. Esse tipo de acusação que é uma acusação benéfica para as nossas vidas. Quando estamos com a nossa vida fazendo a obra de Deus. Que coisa maravilhosa para nós será isso? Quando alguém querer nos acusar porque oramos, porque pregamos o evangelho, para nós será prazeroso. Para mim e para você deverá ser prazeroso isso. Mas precisamos fazer isto. E aqui eu fecho o parêntese. Voltemos. Mesmo ocupando um cargo elevado e privilégio no reino, não negou sua integridade e fidelidade ao Deus Altíssimo. É por isso que o tema da nossa lição desse terceiro trimestre, prezados irmãos, tem lá na capa da revista. Na cova dos leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para um testemunho cristão em nossos dias. É isso que deve ser, como aconteceu na vida de Daniel, precisará acontecer na nossa vida, o exemplo de fé e de coragem no nosso testemunho cristão para os nossos dias, na vivência dos nossos dias. Nós precisamos enfatizar isso em sala de aula, na vida dos jovens, nas nossas vidas também, mas principalmente na classe com os jovens, você irá se pronunciar acerca disso, dessa postura. Daniel agora já estava um ancião, mas ele teve uma vida de jovem. E a gente acompanhou nas primeiras lições, nós acompanhamos nas primeiras lições e vemos na Bíblia, no capítulo 1 em diante, como Daniel se portou, como seus amigos também se portaram diante das situações que vieram para tentar barrar e também colocar em xeque as suas convicções de fé. Sempre devemos ser obedientes à lei divina quando as leis humanas contrariarem ou nos levar à desobediência aos princípios e regulamentos divinos. Isso aí vai estar lá em Daniel 6, versículo 10, que você poderá passar para os seus alunos em sala. Diante, como já foi dito aqui inicialmente, diante de uma lei que vai entrar em contrassenso com a lei divina, é claro que nós cristãos iremos primar pela lei divina. Se a lei divina diz que uma prática é incorreta,
nós acreditaremos que aquela prática será incorreta. Porque a palavra de Deus, prezados irmãos, é a verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus. É o nosso manual de conduta. É o nosso manual de regulamentos, como nós deveremos nos portar. É assim que nós deveremos viver. O mundo vai criar leis, tem criado leis. Nós temos mais de 150, muito mais de 200 códigos na nossa Constituição. São muitas leis, mas nós precisamos entender que quando essas leis vão ferir a lei de Deus, nós precisamos ficar com a lei de Deus, que é mais importante. O subtópico 2 diz o poder da oração. Em meio à provação, Daniel foi levado ao desejo de buscar o Senhor em oração, como de costume. Durante 3 vezes ao dia se colocava de joelhos. A oração deve ser um hábito prazeroso e de contentamento de espírito para todo servo de Deus. Essa ação leva o cristão a uma intimidade e a uma expressão de gratidão ao Senhor. A pergunta a ser feita é: como tem sido a sua vida de oração, jovem? Como tem sido a sua vida de oração, jovem ou professor? Nós estamos tirando um tempo a sós com Deus? E aqui eu quero abrir um parênteses. É uma expressão utilizada bastante pelo nosso diretor de imagem, presbítero Adriano Fidelis. Que Deus te abençoe, meu irmão. Precisamos tirar sempre um tempo a sós com Deus. Nós precisamos saber quais são as orientações de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos pedir socorro ao Senhor. E Daniel, na situação que ele estava, em uma cova com leões famintos, ferozes, a única arma existente ali para ele era a oração. E a oração é uma arma poderosíssima para as nossas vidas nos dias atuais. O crente sem oração é como um peixe fora d'água. Não tem como viver. O crente sem oração, ele não tem oxigênio na sua alma, porque a oração é o oxigênio da nossa alma. Nós precisamos constantemente termos o nosso tempo a sós com o Senhor, em oração. E só assim venceremos todas as adversidades que sobrevêm às nossas vidas. Só através da oração, do nosso testemunho com Deus e da nossa observância da lei de Deus. O subtópico 3 diz: Deus fecha a boca do leão. Daniel passa a noite inteira na cova com leões. Deus sempre protegerá de forma milagrosa seus servos, de danos à sua integridade física e espiritual. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Daniel 6, versículos 18 e 19. Até o rei entendeu, até o rei soube que Daniel, e na vida de Daniel, não tinha culpa e não tinha erro. Ele foi levado a jejuar. Ele não trouxe para ele, para a sua presença, a alegria. Ele não quis música. Porque aquele momento não era um momento de comemoração. Para outras pessoas, talvez até pudesse ser um momento de comemoração em destruir uma reputação, em arruinar uma vida. Mas para o rei, naquele momento, não foi um momento de comemoração. Ele jejuou, não dormiu e, ao romper do dia, correu imediatamente para a cova dos leões. E nós conhecemos a história. Chegando na cova dos leões, pediu para remover a pedra e Daniel estava ileso. Porque Daniel
tinha uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor. A Bíblia nos mostra que, no final, a justiça de Deus prevalece na vida de seus servos. Aqueles que tentarem contra a nossa vida injustamente pagarão um alto preço. A cova foi preparada para Daniel, para a sua destruição, para a sua morte. Daniel colocou a sua vida agora em uma situação, na verdade, não Daniel em si, mas pela sua convicção de fé, ele foi levado à morte. Talvez isso ainda não tenha acontecido conosco, no nosso país. Mas se as coisas continuarem indo nessa velocidade que temos visto hoje no nosso país, as coisas poderão se arruinar para a vida de muitas pessoas. Nós precisaremos ter assentado no nosso coração essa convicção de fé, que mesmo pagando com a nossa própria vida, nós continuaremos fiéis a Deus, com coragem de servir ao Senhor com a nossa vida. Independente daquilo que acontecerá conosco, nós precisamos entender, prezados professores e queridos alunos, que a nossa vida deverá estar à disposição do Senhor e uma vida íntegra diante de Deus. A conclusão diz: ao enfrentar a pressão de abandonar sua devoção a Deus, Daniel escolheu permanecer firme em sua fé, continuando a orar diante das adversidades. Em vez de ser leal ao governo, manteve-se fiel a Deus. Sua coragem e confiança em Deus não apenas resultaram em sua proteção miraculosa na cova dos leões, mas também demonstraram um exemplo eterno de como podemos manter nossa integridade espiritual em face dos desafios culturais, políticos e jurídicos de hoje. E aqui, prezados professores e alunos, principalmente para os prezados professores, nós temos uma dinâmica que você vai acompanhar comigo aqui, essa dinâmica é para você incrementar na sua aula, no momento em sala de aula com os jovens, vai ajudar bastante na absorção do conhecimento, do entendimento da lição de número 9, que nós estamos aqui estudando na pré-aula, e você vai acompanhar comigo a dinâmica, essa dica de dinâmica que tem como tema a importância da lei de Deus. Os objetos utilizados para essa dinâmica, prezados professores, espelho pequeno, de aproximadamente de 20 por 25, pode ser um espelho pequeno. Pedaço de cartolina branca para ser feito o nome lei, como está aí em letras maiúsculas. Máscara ou foto de pessoas de boa aparência e palitos de churrasco. Essas máscaras de pessoas de boas aparências e esses palitos que você vai prender atrás, prezados professores, serão utilizados para você colocar na frente do rosto do seu aluno e ele vai olhar para o espelho. Então vamos já ver aqui a demonstração e desenvolvimento dessa dinâmica, mas já vou adiantar aqui para você. Você vai colar esse palito atrás dessa foto ou mesmo de uma figura, talvez de uma pintura que você fará, mas será mais importante colocar uma foto de pessoas de boa aparência. E aí, no reflexo que vai ser feito do espelho, as pessoas verão aquele rosto belo, aquele rosto bonito, e em cima vai estar ali o nome lei, em cima do espelho, preso ali. Você vai prender o nome lei e ele vai ver. Ele vai ver ali o seu reflexo natural, mas em cima vai ter o nome lei. E aí, o desenvolvimento aqui, a gente vai perceber, o espelho será usado para revelar no refletir da pessoa perante a lei do Senhor. As máscaras representarão apenas a aparência da pessoa refletida no espelho. Enfatize que a lei de Deus revelará realmente o nosso interior, quem de fato somos diante do Senhor. Esse é basicamente o que nós iremos abordar dentro dessa dica de dinâmica. Mostrar para os nossos alunos realmente quem nós somos quando é refletida a nossa imagem verdadeira, o nosso interior diante da lei de Deus. Não são apenas as pessoas que verão qual é a nossa postura,
mas se a nossa postura realmente está condizente com a lei de Deus. O reflexo da nossa vida será feito através daquilo que nós absorvemos com o conhecimento da lei de Deus. É apenas o reflexo da nossa vida, do nosso cotidiano com o Senhor. É isso que irá refletir nas nossas vidas dentro dessa dinâmica que eu estou passando para você. E que será de bom grado você colocar dentro ali na sua lição, pode ser no começo, pode ser no meio da lição, fica a critério do professor a colocar essa dinâmica, que vai ser muito importante. Eu acredito que seria melhor colocar logo no início, né, para já começar, para quebrar já aquele gelo, já começar já a lição já, para ele já ter já realmente um pano de fundo do que acontecerá dentro dessa lição, que será realmente muito proveitosa, você abordar essas situações no decorrer da sua aula em classe, na classe dos jovens, e será muito importante e de grande valia. E aqui nós encerramos essa pré-aula de hoje. Que Deus continue te abençoando ricamente e até a nossa próxima pré-aula. Que Deus te abençoe.